e hoje depois de um empate contra o Bragantino na longínqua Bragança Paulista, né? Então, 2-2 em Bragança, estádio enfim, provisório, não é o Nabi ainda, é o Cícero de Souza Marques, mas 2-2 em Bragança Paulista, e um jogo que eu acho que pode deixar a gente um pouco menos apreensivo para a sequência. Por óbvio, ainda tem muita coisa para evoluir no São Paulo Futebol Clube, mas começa então dando meu bom dia ao meu caro Ilcinho, que hoje está conosco aqui para falar de São Paulo. Te pergunto, Wilson, apesar do empate, você acha que o São Paulo já demonstra uma evolução contra o Bragantino? Bom dia para você. Bom dia, Gabi, Chacon, Renan, galera do chat aí. Cara, eu gostei, tá? Eu gostei, eu acho que é esse o São Paulo que a gente pedia. Há muito tempo assim, num esquema que nos favorece. Eu acho que eu confesso que na escalação inicial eu não entendo os dois volantes, mas aí depois analisando um pouco friamente o último jogo que eu vi do Red Bull com o Corinthians, o time do Red Bull é um time bem burocrático nas suas posições, ele só pressiona quando tem os passes negativos, às vezes, ou com saída de bola, então talvez o Crespo ele escolhe por Marcos Antônio e Bobadilha juntos, o que no passado a gente olhava e falava, mano, isso não tem a menor chance de acontecer. E talvez a escolha é para o São Paulo ter um pouco mais de posse de bola, de dois jogadores técnicos, dois jogadores de movimentação. O Bobadilha muda a postura depois que ele fica no banco com o Zubeldia, né? Parece que ele entra mais ligado, com um senso de urgência. E ontem ele vai bem e o São Paulo funciona. O São Paulo, eu acho que ontem, depois de muito tempo, eu não vi o São Paulo que conseguia sair jogando, triangular ali na parte do meio campo, transicionar para criar chance de gol. Era um São Paulo que iniciava e terminava a jogada. E vai muito bem. Acho que o São Paulo foi muito bem em boa parte do primeiro tempo, ali 35, 37 minutos. E aí dá uma pregada, e aí a gente deixa o John ganhar confiança, e aí entra naquele negócio de momento, né? O momento do São Paulo é ruim, os moleques sentiram, putz, será que a gente vai sucumbir? O momento do Red Bull é muito bom, os caras em 15 minutos empataram o jogo e às vezes para o torcedor parece que o Red Bull foi muito melhor no jogo porque acaba melhor o primeiro tempo. Mas ao meu ver o São Paulo foi muito melhor o primeiro tempo, fez o gol, se impôs, controlou o jogo, criou mais, poderia ter feito mais gols. E aí no segundo tempo o Red Bull começa melhor, o São Paulo iguala. Cara, eu gostei assim, eu acho que o Crespo conseguiu ali, óbvio que a gente fica um pouco mais lento com Oscar e Luciano juntos, mas acho que o Oscar fez uma partida ok, decente, ele ainda aparenta estar fora de forma. O Luciano faz uma partida competitiva, ele estava ali, ele participa bem, ele dá assistência. Eu acho que, de maneira geral, assim, tirando o jogo do Flamengo, que, cara, não dá para comparar, ao meu ver, o Flamengo é o melhor time da América do Sul. Vem de um torneio de alto nível, jogando em alto nível, então é um jogo atípico. Agora, o São Paulo entrando nesse modo competitivo, e até quando estava 2-1, o Red Bull seria líder do campeonato, né? Então, eu acho que o São Paulo entra num grau de competitividade, assim, nesse esquema, e dá uma esperança para nós que é isso. O nosso São Paulo que a gente brigava para ver é esse. Agora nos resta sair dessa zona turbulenta, colocar o mental em dia, ganhar confiança e não dar as brechas que a gente deu ali naqueles 15, 20 minutos entre o final do primeiro tempo e o começo do segundo. Mas foi um São Paulo que fez uma partida boa, cara, bem boa. Exatamente, concordo com você. Renan Teixeira, muito bom dia. Você ontem esteve conosco na transmissão dessa partida. Vibramos juntos, sofremos juntos aí com esse São Paulo em Bragança. Empate 2-2, mas acho que é um empate com alguns motivos para a gente acreditar, né? O São Paulo. Vale lembrar também, né, Renan? Assim, é a real primeira demonstração do Crespo, porque o jogo contra o Flamengo é um jogo atípico de um esquema de jogo que não vai ser usado para a temporada. Mas queria deixar com você aí o seu comentário em relação a esse jogo e essa pergunta. Já deu para notar uma evolução do São Paulo contra o Bragantino? Bom dia, meus amigos. Bom dia, o pessoal do chat. Não precisava de muito para evoluir, né? Em comparação com o jogo contra o Flamengo, né? Não precisava de muita coisa para você notar uma
uma evolução, e nem é esse o parâmetro. Para mim, o diferencial foi a questão da postura, né? Foi o time agir, como eu falava ontem, né, Gabriel? O time agir e não reagir, o que são coisas completamente diferentes, né? Um time muito mais agressivo quando não tinha bola. A gente viu ontem, sobretudo no primeiro tempo, muitas recuperações de bola no campo de ataque, né? Algumas indecisões ainda, na minha opinião, muito lá pelo lado esquerdo, o lado do Enzo e do Alan. O Enzo fica naquela indefinição se ele sai no lateral ou se ele fica no ponta, né, no extremo adversário, e daí ele criando essa dúvida e, quem sabe, um pouco de falta de comunicação também para ele adiantar. O Wilson pode falar muito melhor, porque ele jogou muito tempo nessa função, do outro lado, obviamente, mas nessa função, sendo ala, tendo que, na minha opinião, esse ala, na formação com 3 zagueiros, ele tem que pressionar o lateral adversário, em qualquer circunstância, em qualquer lugar do campo. Não ficar muito fechado ali, porque daí, aí sim, você dá o espaço para o lateral carregar a bola. No primeiro tempo, Hurtado, lateral direito do Red Bull, por essa indefinição, essa indecisão, ele teve um pouco de espaço para carregar a bola. E quem tinha que cair, ser deslocado ali, era às vezes Marcos Antônio, era às vezes Oscar, o que, na minha visão, não é legal nessa formação. Tem que ser o ala adiantar e, naturalmente, ocorre o balanço. O Alan vem, o Arboleda, o Ferrarese. O ala do lado contrário é que baixa. Essa, pelo menos, é a minha visão a respeito dessa formação e dessa indefinição, que é completamente natural. O treinador acaba de chegar. Mas eu acho que o diferencial foi mesmo a postura do time, né? De ser agressivo quando não tinha bola, de, quando tinha bola, trabalhar a bola com velocidade, que o Wilson falou, conseguir triangular, e conseguia por causa da velocidade. O time do Red Bull é um time que está ali no topo da tabela, é o terceiro, se eu não me engano, vice-líder, terceiro lugar. Não é à toa, não. É um time muito bem treinado pelo Fernando Seabra, é um time sempre muito organizado, né? No momento de pressionar, é um time coletivamente organizado, sabe? Coordenada, as movimentações são coordenadas. O São Paulo conseguia sair jogando, conseguia quebrar as linhas, fazer a transição que o Wilson falou, com qualidade, com intensidade no passe, né? Trocando de posição e trocando a bola com velocidade. Isso que foi muito importante num jogo, cara, que a gente tem que falar. Também não consigo comparar com o Flamengo, mas é sempre difícil jogar contra o Red Bull, ainda mais lá. É histórico nosso, a dificuldade. E por isso eu gostei do jogo, gostei muito do resultado, acho que é um resultado importante. Eu falei até ontem na transmissão, se eu estivesse jogando no São Paulo ontem, eu ia chegar no vestiário depois do jogo com aquele sentimento. Não sei se o Wilson sentia isso também. Porra, dava para sair com a vitória hoje daqui, sabe? Não, a gente consegue jogar ainda, cara. Fazia tempo que a gente não jogava. A gente consegue, cara. Exato, a gente tem capacidade, né? É um jogo muito parecido com aquele do São Bernardo, que o Wilson estava lá no campo, que é um jogo que o São Paulo joga bem o tempo todo, praticamente. É muito parecido com isso, né? Claro que temos muitas variações, algumas opiniões a respeito dos alas. Na minha opinião, trocaria para essa formação, era o Wendel do lado, tentaria um atacante do outro, enfim, são opções. E um detalhe importante para mim, o Luciano, perto da área, ele é completamente decisivo, cara. O Luciano ele, quando ele tá ali, sempre finalizando. Ele teve 2 oportunidades de gol ontem, inclusive nas notas, depois a gente fala, demos um 7,5, se eu não me engano, 8, mas poderia ser um 9 se ele fizesse um gol. Ele teve uma de cabeça no primeiro tempo, que ele tentou encobrir o goleiro, depois aquela, né, de direita, que a bola ficou um pouquinho longe do corpo dele e tal, mas o Luciano ali, ele é decisivo, ele tem muita qualidade, bom passe, boa finalização. Tanto eu acho que nos dá esperança, Gabriel Chacon, assim, nos dá esperança de evolução, né? Com variações, com mais opções. A gente sai ontem, a gente vai deitar ontem mais tranquilo, vamos dizer assim. Ainda preocupado com a situação na tabela, mas vendo o desempenho do time mais tranquilo. Não, Sai, se você não me permitir mais para frente, junto com o Renan, tipo assim,
Cara, eu gostei, o Renan gostou, acredito que você também tenha gostado. A maioria da galera do chat acho que gostou também, mas ainda dá para apontar, assim, se a gente olhar taticamente, é que fazia, ao meu ver, tá? E nem é sacanagem, fazia tanto tempo que a gente não viu o São Paulo conseguir se impor jogando de uma maneira simples. Ninguém pegou a bola e saiu driblando 10, era toca, passa e movimenta, toca, passa e movimenta até chegar no ataque e terminar a jogada. Só que ainda assim, ontem, dava para ver algumas coisas que, tipo assim, ou tem que ter outra opção ou tem que melhorar. Então, tipo assim, entrando mais nessa parte tática, pô, acho que os meninos foram legal tudo, só que assim, se a bola chegar no Cedric do lado direito e ele ficar usando, e ele usou muito o passe longo, se o André for o cara do facão em profundidade, alguém vai ter que estar de 9. E aí o Luciano movimentava muito para o lado, como o próprio Crespo disse. O Luciano é um cara que não dá para controlar e tal. Se o André faz o facão, alguém tem que fechar de 9. E aí, por muitas vezes, o André saía, a jogada terminava na área e ela cruzava a área sem ter ninguém posicionado. Então, assim, ou o segundo atacante faz o facão, mas não é a do Luciano, ou o André faz e o Luciano tem que estar na área. Então é um certo entrosamento. Segundo tempo, até no final do primeiro, por vezes, a gente viu os dois volantes passaram da linha da bola ao mesmo tempo, os dois queriam jogo. E aí, quando perdia a bola, meio que estava 4 contra 4 no contra-ataque. Então, assim, são ajustes que eu acho natural, são erros naturais de acontecer, que com o ajuste do Crespo ali, acredito que ele vai fazer. Mas eu não acho que vai dar para jogar Marcos Antônio e Bobadilha todos os jogos. Eu acho que ontem foi uma leitura boa. Contra o Corinthians eu já não vejo os dois juntos, porque senão a gente vai ficar também com o meio-campo bem móvel, assim, bem ansioso, porque os dois tocam e passam. E se o Bobadilha for o cara da referência ali, o cara que fica mais, ele não tem aquela agressividade para pegar na hora que tiver que pegar. Então, assim, foi bom, foi legal, a gente gostou, mas ainda tem que ajustar alguma coisa ali para a gente não dar brecha.